Ao assistir ao filme Bohemian Rhapsody sobre a banda Queen, me fiz muitas perguntas e uma associação entre a história política e social do Brasil com o próprio momento em que o filme passa no país. Teria o Queen marcado o início da democracia no Brasil e agora marcado o seu fim? 30 anos de uma Constituição que pregava a liberdade e, em tese, pregava uma justiça social e que hoje muitos consideram letra morta, mas uma cena me chamou muito a atenção no filme. Há um momento em que a banda quer que a música Bohemian Rhapsody faça parte do lado A de um compacto, mas o gerente da EMI, da gravadora EMI da época, alega que não, precisamos fazer uma coisa fácil, de fácil entendimento. Quer dizer, é uma discussão que sempre houve e sempre haverá na arte, entre fazer uma arte que se desenvolve e desenvolva o ouvinte, ou uma arte que mantenha esse ouvinte no mesmo lugar. Então o advogado do Queen, apelidado de Miami, ele aponta para a parede do escritório na EMI e aponta um determinado disco, que por acaso é o Dark Side of the Moon do Pink Floyd. Coisa curiosa, essa cena aconteceu em 1975 na vida real, mas há um link com o Brasil muito interessante. Agora, em novembro de 2018, lançamento do filme, estava havendo uma turnê do ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, em que ele se posicionou frontalmente contra a eleição desse candidato. Num show de rock, em tese, você vai porque o show de rock é contestação, faz o público pensar, raciocinar e não só balançar as ancas. Mas o que aconteceu? Boa parte da plateia vaiou Roger Waters porque nunca entendeu que rock não é música de conformidade, que rock também é uma música de plataforma social, cultural e política. Dissociação cognitiva, dificuldade de entender a mensagem. A história, ela pode se repetir como farsa e principalmente tragédia. O Brasil em 64, quando houve o golpe militar, também houve um golpe em 64 na terra de quem? Do senhor Freddie Mercury, o vocalista do Queen. Ele nascera em Zanzibar, que é um arquipélago na África, na costa leste da África, de um país chamado Tanzânia. Muito bem, houve um golpe em 64 na Zanzibar, e a família de Freddie Mercury mudou-se para levar ele para quê? Que foi para o país colonizador. E o que isso tem a ver com o Brasil? Muita coisa. O Brasil tem uma curiosa ligação com o rock e com artistas que geralmente ou estão em decadência ou estão fugindo de seus países por vários motivos. Tanto que no final dos anos 60 nós tivemos a visita de 2 Rolling Stones no país e da vocalista de blues Janis Joplin. Os Rolling Stones estavam fugindo da polícia e Janis Joplin fugindo do seu vício de heroína. Acabaram no Brasil, no Rio de Janeiro. Na imprensa eu li que algumas pessoas têm ficado horrorizadas com o filme do Queen quando descobre que o vocalista, o Sr. Mercury, ele era gay. Mas espera aí, ninguém sabe disso até hoje ou vocês querem um filme da Disney? E o que é mais curioso, a democracia no Brasil é intimamente ligada ao Queen. Quando o Queen veio tocar no primeiro Rock in Rio número 1, em 1985, era no mesmo mês da eleição do nosso primeiro presidente civil. Mesmo que fosse uma eleição indireta, essa eleição ocorreu no dia 15 de janeiro de 85 e o Rock in Rio no dia 11. Então o Rock in Rio era um lugar para se celebrar a liberdade, ou parecia que era. Mas não era bem isso. Democracia, republicanismo também envolve pessoas. E pessoas precisam ter a cabeça conectada a esses conceitos de justiça social e liberdade. E houve uma coisa curiosa nesse primeiro Rock in Rio 85. Parte da plateia vaiou o Sr. Freddie Mercury quando ele foi cantar I Want to Break Free travestido, vestido de mulher. Ou seja, isso ocorreu em 85, o que me faz lembrar da vaia de parte da plateia ao ex-baixista do Pink Floyd, Roger Waters, quando ele se posicionou politicamente. E o Queen, em 84, já havia tocado na África do Sul, furando um bloqueio internacional àquele país que vivia o apartheid, ou seja, o sistema de divisão entre negros e brancos,
E uma figura naquele momento viria a ser conhecida mundialmente. Era um prisioneiro político, Nelson Mandela, que havia sido condenado por uma justiça sul-africana parcial e racista. Façam a comparação. Prisioneiro político. Então, outro detalhe muito importante nessa história toda é que o ator, por exemplo, que faz o Fred Mercury no filme, o Rami Malek, ele é de ascendência egípcia. E o que acabou de acontecer? O Egito, ao saber que esse novo governo eleito pretende transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, em Israel, uma visita do nosso chanceler, ex-motorista do Marighella, foi cancelada na véspera. Freddie Mercury faleceu no dia 24 de novembro de 91, mesmo dia, mês e ano em que faleceu o baterista da banda Kiss, Eric Carr, o mesmo baterista que tocou no Maracanã, no Rio de Janeiro, num show memorável e que, de certa forma, também marcou uma passagem no Brasil entre a ditadura e a nossa democracia que é até hoje. Então, voltamos à pergunta do início. Não terá o Queen marcado o fim da democracia no Brasil, assim como marcou o começo? Gente, não houve um retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei. A lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então.